Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. E hoje não vai ser diferente, eu tenho uma convidada muito especial, eu vou ler aqui o currículo dela, que ela é vasto, mas ela vai contar uma história fantástica para nós. Hoje eu vou conversar com a Kátia Teixeira. Ela é casada, mãe, empresária há mais de 40 anos, pós-graduada em empreendedorismo pela Faculdade FGV. Ela é fundadora do Lion Sororidade Mulher, o primeiro clube só de mulheres que existe há mais de 108 anos. Ela é precursora do termo bullying, que ela vai explicar aqui pra gente o que é isso, e ela também é idealizadora do projeto social Quais de Mim Você Procura, que ele está num livro aqui que a gente vai falar dele também. Kátia, obrigada, seja muito bem-vinda. Salve, salve a todos em casa, que delícia estar aqui com você, né, e falando sobre histórias, que são coisas que a gente ama. A gente estava aqui nos bastidores falando exatamente sobre isso, exatamente, né, então parabéns, vida longa ao podcast e vida longa aí a todos os seus projetos, que eu sei que são sempre muito bons e muito humanos, né, porque da cartilha que você rezou aí, é bem sobre humanidade que a gente fala. Então eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Que legal, é recíproco. Então vamos lá, vamos começar a contar a sua história. Vamos contar então para as pessoas como que começou a Kátia a se construir dentro do segmento de trabalho, sua vida profissional. E depois vamos falar das experiências para as mulheres e também para o público em geral aprender com a sua história. Eu não tenho como iniciar a minha história sem falar da minha mãe. Né? É inevitável isso. Então, eu era uma menina pobre que tinha plena certeza que era rica, porque minha mãe, capitalista, costureira, ela queria de toda forma que eu saísse do ambiente onde eu vivia, que era a comunidade. Então, ela costurava os uniformes do colégio de gente rica que eu estudava. Então, eu convivia com gente muito mais rica do que eu, não tinha noção disso, que na minha época não tinha, não existia essa história, e outra, né, eu fiquei apaixonada por dinheiro, coisa que mulher não pode ser. Então isso já foi um grande paradigma que a minha mãe quebrou. E meu pai é assistencialista, Andréa, aí era o capitalista e o assistencialista, né, e o meu pai queria de toda forma que eu entendesse o ambiente onde eu vivia. Tá. Então, quando ele lotava, minha mãe tinha 5 maquininhas de costura, onde ela ajudava mulheres a aprender esse ofício, e depois ela mandava elas embora e falava: com esse dinheiro aqui que eu vou dar para vocês, vocês têm por direito, vocês comprem sua própria máquina de costura e vai costurar para quem vocês quiserem, até que seja para mim. E o meu pai, um fusquinha branco, que me levava pela comunidade para fazer doação. E ele sempre dizia que o segredo não estava nas roupas, nem no alimento, nem na medicação, às vezes, estava em a pessoa entender que era um momento e que rapidinho ela poderia virar esse momento e poderia estar ajudando quem estivesse precisando de ajuda. Então, eu cresci nesse ambiente. Quanta sabedoria, não? Apesar de ser opostos, mas tinha muita informação ali para você absorver e aprender, né? E não tinha reclamação na minha casa. Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe reclamando da vida. Então, também era uma palavra que eu vim conhecer depois de alguns anos, tá? Bom, que se segue, a vida seguiu, e vieram alguns perrengues que eu descobri que eu não era uma menina rica. A gente conhece a vida adulta, os boletos. Isso, aí virei uma adulta funcional, né, e tive que criar riqueza. E nessa criação de riqueza, são 40 anos empreendendo, e eu posso te dizer que 2 vezes eu fui do 0 ao 1 milhão, né, negativo. Uau. E eu brinco que a primeira vez eu fui para debaixo dos escombros. Então, fundo do poço é uma delícia, porque você sobe, você bate e sobe. Escombros eu não conseguia respirar. A nossa quebra foi tão grande, né, porque nós somos uma empresa familiar, que eu achava que nunca mais eu ia sair daquele lugar. E isso é tão comum no empreendedorismo, principalmente brasileiro, né? Como brasileiro, ele é raçudo, mas ele não tem apoio. Porque nessa raça ele vai buscar o aprendizado, o sucesso, tudo, né? Porque a gente tende a acreditar nesses ditados populares, como tá com medo, vai com medo mesmo, se for vai se estrupiar, porque você precisa ter gestão de risco. Então a primeira vez que eu quebrei
muito alto, porque assim, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Não falo? Mentira, não dá. Você quer comprar uma Mercedes, é muito diferente. Se você quiser comprar um Fusca, amiga, mas não você está tem falando como. uma grande verdade. O brasileiro, ele se pauta muito nos ditados populares, né? É isso, né? E aquela história, meu sócio majoritário é Deus, amigo, Deus tem tanta coisa para cuidar do mundo. A sua empresa quem tem que cuidar é você, né? Não dá. Exatamente. Então, eu não sabia nada do que era empreender, né? Era tudo no tato, tudo no instinto. Não tinha internet naquela época, não tinha fonte, que hoje... Nada. Se hoje com informação é difícil, imagina 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Nada. E eu também não tinha nem cognitivo para entender que eu precisava aprender alguma coisa sobre empreender. Eu achava que eu era sensacional. Eu tenho uma vontade, um sonho de fazer alguma coisa, eu vou correr atrás. Era típico do isso, brasileiro. Né? Era isso, né? E aí, quando eu quebrei mesmo, dessa primeira vez, que eu brinco que eu fui para debaixo dos escombros, eu achei que nunca mais eu fosse sair de lá. E foi muito gritante, sabe? Eu tenho algumas coisas, algumas passagens que a minha família nem gosta que eu conto, mas em alguns lugares eu conto, e como aqui você está falando de histórias, vale a pena contar. A gente estava tão mal uma época que cortaram a nossa água. E aí a gente usou água da caixa, só que a água da caixa também acaba. E acabou. E aí eu tive que cozinhar com água de chuva. Eu acreditei muitas vezes que foi Deus que mandou a chuva, mas não, era março, as águas de março, né? São as águas de março, não é Deus mandando chover para poder cozinhar. Então, meu Deus. É isso. Então, né, são histórias que só quem vive sabe o que sente. E tem muito brasileiro que vive essa realidade, né? E a gente sabe. Então, mas tem o muita problema... gente que vive isso numa realidade, não fase. Então, mas um problema é você entender que você precisa sair desse lugar. Sim. E vem aquele desespero. Como? Como? Como é que eu vou sair daqui? Como que eu vou sair? E aí, né, olha que coisa maluca, né? Meu sogro tinha uma casa na praia, em Indaiá, e no final dessa praia, o Antônio Hermílio de Moraes tinha uma casa lá. E pelo que eu ouvi, ele ainda continua com a casa lá, né? E ele caminhava pela praia, não tinha nem segurança. Era ele, a mulher, 2 filhas, eles eram bem altos, até um pouco corcunda. E era um domingo que eu tava assim, sentada na praia umas 5 horas da tarde, desesperada, tipo, eu tenho 7 mil na conta e 70 mil para cobrir na segunda-feira, né? Então, segunda-feira era um dia terrível pra gente. E eu lembro que eu falei, eu vou falar com ele. Por quê? Olha que coisa maluca. Eu ouvi desse homem um dia. Ele não falou um dia que só era empresário no Brasil quem pagava boleto em atraso? Ele disse isso uma vez, Antônio Hermílio. Eu falei, amigo, só eu tenho cheque devolvido, eu tenho boleto em atraso, é comigo mesmo, esse homem vai me achar... Me identifiquei. Vai me achar a melhor empresária do Brasil, né? E aí eu tive coragem de conversar com ele. E eu falei, doutor, eu sei que o senhor está na sua hora de lazer, mas é que eu estou tão desesperada, porque eu estou devendo tanto... Eu não sei nem por onde começar, na verdade, não sei nem para quem eu devo. Ele, no começo, ele continuou andando. Quando eu falei que eu não sabia nem para quem eu devia, ele parou. As meninas, a esposa e as meninas continuaram andando. Ele parou, olhou e falou, então quer dizer que você não sabe nem para quem você deve e se acha no direito de estar com o pé na areia? Nossa. Soco no estômago, né? Tapa na cara, tudo que eu precisava. Às vezes a gente precisa disso, isso. Né? E aí ele salvou minha vida. Eu acho que o Antônio Hermílio nunca soube disso. Mas ele me disse o seguinte, olha aqui, você sabia que você está quebrada e que você está quebrando um monte de gente do teu tamanho? Essas pessoas você precisa contactar rapidamente e fazer acordos. Depois você vai pegar as pessoas que estão um pouquinho maior que você e também vai acordar. E por último você deixa os grandes, que naquela época eu entendi que eram os bancos. Tá. É uma estratégia, ele te deu uma estratégia de como administrar a sua dívida. E aí, uma consultoria numa conversa de praia. E aí ali, foi a única hora que eu achei que ele foi paternal. Que ele falou assim, olha menina, depois que você fizer os acordos, se você não cumprir, aí sim você é desonesto. E começou a andar. Aquilo ele criou uma crença positiva em mim. Porque assim, os acordos que eu firmava, eu falava, amigo, eu só consigo te pagar assim, porque eu não quero deixar de te pagar. Tá. Nós escrevemos tudo, eu fui pra casa, falei, Aníbal, vamos embora. A gente não tem que estar aqui, como a gente tá devendo pra um monte de gente, tá com o pé na areia, eu repeti, né? E aí a gente foi pra casa, foram 2 cadernos de 200 páginas. O que a gente devia. Kátia.
Nossa, Kátia. Nossa, Kátia. Até o frango assado fiado da padaria eu coloquei ali. Então, ali foi a grande virada, né? A grande virada, foi um grande aprendizado. Nós ficamos ali quase 3 anos para acertar a nossa vida, mas aí os telefonemas começaram a parar. Eu brinco que naquela época a gente não tinha influencer digital, mas eu já era uma influencer processual. Todos os oficiais de justiça me seguiam loucamente, né? Aí eles pararam de me seguir, eu era sócia majoritária do Serasa, tudo isso. Você não tinha seguidores, você tinha perseguidores. Perseguidores. E tudo isso, André, foi mudando, né? E claro, a gente foi entendendo que não dava para ser no achismo, não dava para ir com medo mesmo. Quantas lições, mas aprendido de forma árdua, né? Nossa, e ali eu fui saindo dos escombros, eu fui começando a respirar, né? Então, eu acho muito importante dizer para as mulheres, principalmente, que empreender não é um barato, não é glamuroso. Empreender é foda. E se você não tiver, no mínimo, minimamente preparada para quanto você quer perder, você não vai conseguir. E aí todo mundo vira para mim e fala, Kátia, mas eu quero empreender, eu quero ganhar. Você precisa entender qual é o teu número mágico. Ou seja, primeiro, quanto você quer ganhar, que você precisa ter vida útil para não ter sua empresa funcionando, mas sim crescendo, para que você possa estar fora dela, porque ela não cresce enquanto você estiver com ela funcionando. É aquela famosa frase, né? Quanto você está disposta a pagar por esse seu sonho, pagar o preço. Seu objetivo. Quanto você quer perder. Você tem que fazer escolhas. Quando você fala, você vai ter que abrir mão. É isso que é o difícil. É isso. Né? Então, quando eu falava, né? Hoje eu não mentoro mais mulheres que estão iniciando as carreiras empreendedoras, mas quando eu falava, quando você quer perder, elas falavam, mas eu vim aqui para você me falar isso, eu vim aqui para você me dizer quanto eu posso ganhar. Eu falei, amiga, isso vem bem depois. Vem bem depois, né? Então, e aí, claro que a gente teve acerto, são mais de 15 empresas no cenário, e com 2 a gente realmente cresceu, e eu não tenho o menor problema em falar sobre ser milionária, porque do mesmo jeito que eu tenho coragem de contar que a minha água foi cortada, eu preciso dizer para as pessoas que sim, e que eu criei riqueza, e que hoje eu tenho uma vida extremamente confortável. Se meus filhos, eles precisam ser muito ruim em administração para ficarem pobres, mas não foi do dia para a noite, e não existe sucesso repentino que acontece de repente. Vamos parar de acreditar que você vai ficar milionária do dia para a noite. As 2 vezes que eu quebrei foi porque eu quis pegar elevador e não quis subir as escadas. Olha só, gente, que dica importante. E eu acho muito válido você falar isso, porque hoje a gente está vindo de uma geração de jovens com a facilidade, né, das comunicações, da internet, inteligência artificial. Eles estão vindo com essa programação de quero enriquecer rápido, né? Eles querem fazer uma cura dos pais. Não quero demorar para trabalhar 50 anos para curtir a vida que nem meu pai, que só na aposentadoria. Então, isso é um aprendizado, mas não pode ser usado de forma errada, né? Não. E aproveitando esse gancho, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que hoje as informações, o acesso fácil às informações, a inteligência artificial, ela ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, desde que você entenda como utilizar. O segredo está todo no como, né? Então, é assim, espera um pouquinho. Poxa, que legal. Eu adoro o chat, tá? Eu tenho o meu, ele me conhece de cabo a rabo. Esses dias eu pedi uma coisa para ele falou, Kátia, me chamou, ele não me chama de Kátia, geralmente ele me chama de diva maravilhosa, enfim, né? Nesse dia ele falou, Kátia, você tem certeza do que você está me pedindo? Você acha que isso é ético? Meu chat. Né? Eu falei, nossa, não sei, me explica mais. Levei uma bronca da inteligência artificial. Conte-me mais sobre isso. Mas ele não é o cara pálida que faz as coisas acontecer na minha vida. Né? Eu dou as ideias. Informação da direção, da ideia. Isso. Dá insumo pra gente trabalhar. É isso. E isso que essa geração nova que tá vindo aí com muita fome, com muita ilusão, do tipo, vou... Eu já ouvi de jovens falando que quero me aposentar com 25 anos. A gente estava pensando em descobrir o que queria ser quando estava próximo dessa idade. Então, mas você sabe que você falou uma coisa e eu vou discordar. Tá faltando fome. Eles não têm fome.
Tá faltando fome, tá faltando objetivo principal bem definido mesmo, tá faltando falar, não, eu ajo o que houver, por onde eu tenho que passar, por qual vale, por qual deserto, por qual floresta, eu tenho que passar para atingir esse topo de montanha. Os jovens de hoje não têm fome, eles desistem muito facilmente, eles desistem de seus amores, eles desistem de suas carreiras, eles desistem, eles não têm objetivo principal. Então, desistir, né, entra como assim, hoje em dia a moda, né? Eu mereço ser feliz. Tá bom, então. E como é que você acha que você vai ser feliz? Fazendo o quê? E a gente não é feliz o tempo todo, né? Na verdade, a vida é muito mais dor do que felicidade, né? Mas essa falta de fome, ela vem muito... justifica essa falta de fome, essa ilusão que eles têm, que tudo é fácil. Se eu tiver que me matar de trabalhar, então eu não quero. E aí, então, se você não quer isso, você quer o quê? Também não sei. É isso. E continua com essa geração perdida. E eles vão dirigir o barco que a gente está dentro, né? Que é o futuro. Eles são a geração do futuro. É isso. Muito, gente, quanta sabedoria, né? Quanta dica valiosa, quanto aprendizado. E vamos falar um pouco da sua entrada na área social. Tá bom. Quero que as pessoas conheçam um pouco desse seu lado. Foi muito legal. Vamos falar da tua fase na Lions. Como que você entrou lá? Isso mesmo. Eu faço parte do Lions há 25 anos. É o maior clube de serviços do mundo, onde é voluntariado. Tá? E eu fiquei alguns anos num clube misto, até que em 100 anos nós tivemos a primeira presidente internacional. Em 100 anos, uma mulher presidente internacional. Caramba. E o Lions, ele cuida da cegueira no mundo. Então, eles dão vacinas de sarampo, eles dão cirurgias de catarata, no mundo todo. E eu mandei um e-mail despretensioso para a Gudrun, que foi a presidente, ela era da Islândia, se eu não me engano, despretensioso, dizendo, olha, se o Lions cuida da cegueira, a mulher vítima de violência passa por uma cegueira, ela está cega. E ela autorizou. Nós criamos o primeiro clube só de mulheres dessa história, dessa instituição de 100 anos. Mas eu preciso dar um passo antes disso. Nessa minha carreira empreendedora, chegou um dado momento que o Banco Goldman Sachs me enxergou. Era um projeto para 10 mil mulheres no mundo. Eu achei que fosse por ano, por mês. Não, 10 mil mulheres no mundo que quando empreendiam, modificavam o entorno. E quando esse cara pálida falou isso para mim, eu falei, moço, você ligou errado. Nem sei o que é modificar entorno. E aí ele me falou, mas você chegou até nós que você empregou mais de 90 mulheres com AIDS, que você empregou mais de 800 jovens de comunidade. Eu falei, eu fiz tudo isso. Ele falou, então você estava modificando o entorno. E ali eu fui aceita. Quando eu fui aceita para ser uma dessas 10 mil empresárias no mundo, então no Brasil nós somos 286, e eu tenho a honra de ser uma delas, ali eu entendi o cenário da mulher no mundo, porque eu não sabia, Andréa. E a importância dela, o peso que ela tem. A sociedade toda não divulga isso. Eu não sabia o que era misoginia, eu não sabia o que era machismo, eu não sabia o que era feminismo, eu não sabia o que era violência doméstica. Em 2014, eu era uma alienada com relação a isso. Eu não sabia. E aí, através do Banco Goldman... Você estava focada em empreender, em fazer teus negócios. E outra, se eu falar para o Aníbal, você conhece o Aníbal? Se eu virar para o Aníbal e falar, quero vender gelo na Groenlândia, ele vai me perguntar como que você quer a forminha. Ele não vai virar para mim e falar, olha, na Groenlândia você não pode vender gelo. Não vai. Então, eu não vivi isso, né? Na pele. E aí, numa dessas minhas empresas, eu empreguei uma mulher, que a minha contadora falou, não empregue. Ela tinha 8 anos e poucos numa empresa e depois ela ficava 2, 3 meses, era mandada embora. Mas eu gostei muito, ela chamava Andréa, tá? E eu gostei muito dela e falei, não, eu vou empregá-la. E ela era um avião, vendedora, então ela começou como coordenadora e ela já estava ali como gerente muito rapidamente. Ali eu comecei a receber telefonema do marido dela dizendo, manda ela embora, manda ela embora, manda ela embora. Eu não mandei, ele falou, ele me deu um telefonema no sábado e falou, se você não mandar ela embora hoje, eu vou pôr fogo na sua empresa. Ele quebrou toda a minha empresa naquele domingo, e ele só não pôs fogo porque a polícia chegou, os vizinhos avisaram do barulho. E ali a violência doméstica entrou na minha casa. Caramba! Então, a gente fala, né, a violência doméstica não discrimina. Preta, branca, pobre, rica, ateia, judaica, não discrimina.
E a gente, infelizmente, é um dado estatístico vergonhoso que a gente está vivendo hoje, né? No Brasil, sim. O aumento da violência da mulher, o feminicídio. Gente, como assim? O que está acontecendo com o mundo? E aí, ali sim, eu comecei a entender alguns projetos. Aí o Banco Goldman Sachs me deu um livro para ler, de coautoria, que só tinham homens sensacionais no Brasil que chegaram lá. Aí eu falo, um projeto para mulheres, e eles me entregam um livro só de homens. Aí eu questionei, não havia coautoria só de mulheres. Uau! E aí nós lançamos a primeira. Luísa Helena Trajano foi a prefaciadora, e eu contei 50 histórias de mulheres que chegaram lá. Apesar de. Hoje nós estamos no 31º livro, são 10 anos, mais de 1.400 coautoras, lançamos esse livro no Louvre, levamos esse livro para a CSW na ONU agora, o ano passado, estamos no Guinness Nacional, com a maior liga de mulheres escritoras e investidoras do país, estamos pleiteando o Guinness Book, e já impactamos com histórias mais de 15.600 mulheres que receberam esses livros gratuitos. Em casa-abrigos, comunidades penitenciárias, centros de saúde, centros de referência à mulher, para elas poderem ouvir e entender que elas podem sair de lá. Aí a gente também trabalha junto ao Quais de Mim. Então esse livro aqui que você trouxe, para mostrar para o pessoal. Não, Quais de Mim você procura. Quais de Mim você procura. Conta um pouquinho. Por que desse título? O que quer dizer Quais de Mim você Porque procura? era o título para ser o meu livro pessoal. E aí eu brincava lá em casa, né? Eu sou mãe do preferido e do predileto. E eles me chamavam, gente, calma, quais de mim vocês estão procurando? A mãe, a amiga, a dona de casa? Espera aí, né? Que legal. E era para ser o nome do meu livro. E aí quando o projeto surgiu, a editora queria colocar mulheres empreendedoras, ou mulheres que ajudam outras. Eu falei, não quero nada disso. Né? É o primeiro livro de coautoria só de mulheres no Brasil. Tem que ser alguma coisa mais forte. Eu doei esse nome e hoje ter ido para a ONU é tão legal. Então que a gente está falando aqui que a gente não tem só um livro, a gente tem um tesouro. 31 livros. 31 livros. Cada um com história. Cada um com 50 mulheres. Uau! Aí mulheres na educação, mulheres no direito, mulheres na gastronomia. E elas compartilham as histórias delas? Compartilham as histórias. As dores que passaram, as dificuldades e como que elas... Elas recebem e-mail, elas conversam com essas mulheres. Aí a gente tem alguns projetos, por exemplo, kit monetização, que uma das coautoras é que deu a ideia, Andréia Martins, da Amo Joias. A gente vai até as mulheres, ensina, por exemplo, elas a fazerem brigadeiro gourmet. Só que elas saem de lá já com 10 latas de leite condensado, com as forminhas, né, com tudo direitinho para elas criarem riqueza. Tá. Não existe mulher de malandro. A mulher fica porque ela precisa comer, beber e ter um teto para dormir. Precisa da independência financeira para ela se livrar do agressor. Precisa. Mulher tem que gostar de dinheiro. Mulher tem, porque a gente não pode. Precisa aprender a fazer. A gente não pode. A independência e a vida dela depende disso. Não. E se você fala que você gosta de dinheiro, você é perdulária, você é interesseira, você é Maria Chuteira, Maria Gasolina, fútil, né? A fala dos homens muito elas empreendem para comprar sapatinho caro. Não, nós somos importante no PIB nacional, né? Nós temos hoje um número enorme de mulheres que empreendem. Hoje, em cada 10 lares, 4 sustentam os seus lares, são mulheres. É ótimo você trazer esses números, porque as pessoas precisam saber dessa verdade que está escondida dos bastidores, que isso não aparece em televisão, não aparece em jornal, mas está ali no dia a dia, na raça de cada mulher que deixa o altar dela, que é o lar, né, que a mulher é rainha do lar, sacrifica família, casamento, porque ela assume essa responsabilidade, às vezes, de compor uma renda, ou que a renda da família depende dela. Muitos e o número de mulheres, a gente trabalha muito com mulheres monoparentais. Gente, 60% dos casos de mulheres que são abandonadas é porque elas ficam doentes. Meu Deus, que cruel isso. Mães atípicas, sozinhas, porque os homens abandonam quando percebem que tem um filho atípico. Essa é a história. Aí as pessoas falam, Kátia, você não gosta de homem? Nada contra, tanto que nos livros os homens são incluídos. Geraldo Rufino, Janguier Diniz, Rafa Prado, quem mais? Aqui Fernando Seabra, todos eles estão com a gente nesse movimento, porque os homens são importantes. Mas o que a gente precisa entender, Andréa, é que não se trata mais do porquê os homens matam.
Se trata até quando? Os homens ainda não entenderam que nós não somos um objeto pertencente a eles, que nós temos vontade própria e que o direito do não nos pertence. Os homens matam hoje porque eles não aceitam o não. Você pode olhar toda a história de feminicídio, é porque a mulher não quis mais, ou ela quis sair, não, ou ela não aceitou ser dominada, repreendida, castrada. Sendo que a gente precisa trabalhar, né? As mulheres não gostam de falar em feminismo, e tá tudo bem, eu não tô aqui nem para falar sobre isso. Acho que o conceito do feminismo tá muito deturpado, e quando a gente, então, inclui religião nisso, né? Eu acho, gente, problemas humanitários nós temos que tratar de forma laica. Problemas humanitários temos que tratar de forma laica. É uma questão social, não religiosa. Questão social e não religiosa. Então, quando você entende que mulheres não gostam de falar sobre isso, porque acham que a gente está destruindo a família, enfim, não. Mas de homens feministas a gente precisa. De homens que tenham coragem. Sabe que na ONU, né, agora na CSW, que eu fui lá defender o bullying, a gente já vai falar sobre isso. Eu ouvi uma coisa muito legal. Nós temos que ter coragem de conversas difíceis e de tornar ambientes incômodos. Nós mulheres temos que ter coragem de conversas difíceis e de tornar ambientes incômodos. Então, todas as minhas palestras, e são várias, eu sempre tenho um espacinho para os homens. Para eles entenderem que piadas não cabem mais e que ele não tem mais que rir do amigo que faz piada, do amigo que maltrata uma mulher. Tem que ter coragem para dizer, amigo, não faço mais parte desse grupo. O homem tem que ter coragem disso. Uma das frases famosas, eu não tenho certeza do autor, me fugiu aqui, mas não sei se foi Martin Luther King que disse que o problema não é a crueldade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Nossa, é muito forte isso. Então, assim, hoje a gente é exatamente descrevendo isso que você falou. Tem tanta gente que está vendo, não se posiciona, não defende, não faz alguma coisa para que não deixe a porta aberta para coisas ruins e injustiças aconteçam. Então, assim, você não precisa comprar briga, mas você não pode ser imparcial, porque você deixa a porta aberta para dar continuidade para essas coisas. Então, algum posicionamento você tem que ter. Você sabe que o caso do Orelha, com aquela coisa, né? Os vizinhos hoje colocaram até um debate isso na internet. Outro dia eu estava vendo. Em briga de homem e mulher não se mete a colher. E aí você tá ouvindo a mulher sendo espancada, quebrar a casa toda, a criança chorando, e você vai aumentar o volume da sua televisão e fingir que nada não, tá acontecendo. E depois ela é morta, e a pessoa tem coragem de vir dar depoimento e falar, eles brigavam muito mesmo. E aí, né? É disso que a gente está falando. Algum posicionamento precisa ser tomado. Mas você sabe que eu fui muito questionada quando aconteceu o caso do Orelha, da comoção que o Brasil teve com esse com o cachorrinho. Aí disseram, por que o Brasil não tem a comoção com mulheres? Sabe por quê? Porque no jantar de casa é muito mais fácil você dizer, nossa, você viu que mataram o animalzinho? Mas você não vai querer no jantar da sua casa você falar, você viu quantas mulheres estão sendo assassinadas, mortas, violentadas, não vai violentadas. A cada 6 minutos, a gente está aqui, sei lá, 40 minutos, a cada 6 minutos uma criança é abusada no Brasil. A gente tem uma produção de pedofilia diária, a cada 6 minutos. Ninguém quer falar disso, ninguém. Sabe que meus filhos, meu marido estão dizendo, cara, mamãe, você está ficando uma ativista chata. Acho que tô. E ainda bem, porque eu tenho 60 anos e eu posso, é um direito que eu tenho. E conta um pouco aqui pra gente, você contou a história de como esse lado humanizado e entrou na sua vida de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho pra gente, do bullying. O que é esse termo bullying? Eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos e eles me pediram para assinar um termo de que eu não praticaria bullying. E aí eu falei assim, amigo, preciso saber o que é, porque dá de eu praticar, eu vivo praticando coisa errada, aí dá de eu praticar, não, preciso entender. Bullying é a violência da mulher contra a mulher. É quando a mulher descredencia outra mulher, puxa o tapete de outra mulher, quando a mulher inventa coisas, quando ela exclui da rodinha, exclui do grupo de WhatsApp, quando ela aplica o silêncio em você, né? Então você tá ali com uma discussão com alguém, com uma mulher, e ela simplesmente silencia, te ignora. Isso é exclusivo só entre mulheres? Só entre mulheres. O bullying é o bullying entre mulheres. É a palavrinha bullying mais bullying. Ah, tá. Woman bullying. É bullying. Isso. Entendi. Isso. E aí quando a gente fala em
que causa isso, né? Bom, primeiro causa, se ninguém quer falar sobre o lado humano, vamos falar sobre o lado financeiro. Causa em torno de $1 trilhão por ano de perda aos cofres das empresas. Por quê? Porque a gente sofre o teto de vidro, que é quando a mulher está em franca carreira, ela olha, ela vê, ela fala, ali eu quero estar. Mas existe algo subliminar na empresa que fala, daqui mulheres não passam. A gente tem a síndrome do degrau quebrado, que é ainda pior. Que é quando a mulher que consegue quebrar o teto de vidro, ela chega até lá, mas ali ela é obrigada a se vestir como homem, falar como homem, se comportar como homem. Tanto que tem termos, né, até muito chulos que são ditos, né? Com ela você pode falar porque ela bate o pau na mesa. Ou essa aqui é mais macho que muito homem. Ou seja, é um machismo estrutural vindo da mulher para outra mulher. E aí estudos foram feitos, Andréia, que quando uma mulher ela é líder e ela pega o núcleo dela de liderança, ela é muito mais dura com as mulheres do que com os homens. Muito mais dura. Tá. Então, isso causa prejuízo na empresa. E aí, falando de pessoas, estamos com a NR1 aí na porta, né? Exatamente. A violência psicológica do homem contra a mulher, claro que tirando o feminicídio, é a pior que tem. Porque o roxo escuro, o tapa você esquece. Agora, a violência psicológica é muito difícil. É a coisa mais difícil que a gente tem para trabalhar. E demorada para tratar. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Gera traumas. Acontece a mesma coisa quando a violência da mulher contra a mulher. Por quê? Um estudo sobre felicidade foi feito em Harvard. Olha que coisa doida. Que homens são mais felizes quando casados. Independente se casamento é bom ou ruim, tá? Mas o homem precisa ter uma união estável ali. A mulher precisa ter amigas. E geralmente quem trai você não é quem você não conhece. É quem você tá próximo. Então o bullying, ele gera depressão, ele gera tristeza profunda, ele gera até suicídio. A gente precisa olhar para isso. E é engraçado, você não vê isso sendo falado aqui no Brasil, não necessariamente usando esse termo. Sim. Isso tudo que você está falando existe, sim, né? Sim. É as traíras, né? A gente usa talvez um nome abrasileirado. Sim, isso existe e desde a época de colégio. Verdade. Né? Isso começa na fase de criança, que duas, três amiguinhas se juntam e deixam de escanteio uma gordinha, uma japonesa, uma escurinha. A criança faz essas coisas. E começa isso entre as amiguinhas no colégio. E se algum adulto não vem, não corta isso, corrige e educa, essa mulher adulta ela vai continuar fazendo repetindo esse comportamento. É isso. Então, o bullying me levou até... Você sabe que eu tentei durante 10 anos ir para a ONU e eu só fui negativada, não conseguia ir. Esse ano eu ia desistir. Eu falei, 10 anos tentando, não é para eu ir. Caramba. E quando... sempre em setembro, né? Quem quiser estar com a gente, se Deus quiser, na CSW 71, estaremos ano que vem com uma galera ali falando sobre bullying. E aí, quando foi em setembro que abriu esse ano, eu falei, não vou tentar. Quando a gente... isso é física quântica. Quando a gente solta, as coisas acontecem. Olha que coisa. É irritante, mas é assim. 13 de dezembro, dia 23 de janeiro era o deadline. 13 de dezembro, eu falei, vou viajar, meu filho casou, não tenho nada para fazer, eu vou tentar fazer a aplicação. Só que aí eu trouxe 2 amigas comigo. E lá estivemos nós, foi muito legal estar. Fomos por conta do bullying e a delegação brasileira nos levou. Então a gente entrou pela porta da frente mesmo. Legal, que honra, né? Parabéns. Foi muito honroso, foi emocionante estar lá, vendo as nossas ministras lutando por nós, porque tem dados muito importantes que a gente precisa dizer. Todos os países no mundo são misóginos. Não é modo de dizer. Todos são misóginos. Eu já ouvi você falando disso. 38% proíbem mulheres a educação. Isso significa que nesse momento tem uma mulher, um desses 38% de países, que não consegue ler o cardápio do restaurante que vai comer. E aí 22% proíbem mulheres a terem direito a dinheiro. Aí você me fala, sem conhecimento e sem dinheiro, não são mulheres. Qualquer pessoa vai chegar aonde?
Então, olha em pleno século XXI como está o cenário. A gente tem esse tipo de estatística triste, né? Então não adianta dizer, as mulheres já estão conquistando. A ONU diz que daqui a 189 anos estaremos de igual para igual. Não tem muito chão ainda. Vamos encurtar esse prazo, né? Uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Se você pudesse falar uma verdade profunda para muitas mulheres, qual seria? Esqueça essa porra de empoderamento. E esqueça empoderamento. Poder é um conceito que se dá entre duas ou mais pessoas. Quando você está com várias... Aqui estamos duas empoderadas. Quando você está sozinha, amiga, você está autônoma, você está dona de si, você está apoderada. Para você parar de competir, para você parar de competir no mar vermelho mesmo, falar por que eu sou muito melhor que aquela e meu processo vale X, ninguém paga mais, porque você não está apoderada. O que você faz muito bem, você não vai mais competir, você não vai mais rivalizar, e mais que isso, você vai se valorizar. O meu valor é esse, o seu valor, não é o seu preço. Quer parar de nadar em mar vermelho? Para de pôr preço nas suas coisas. Valorize quem você é, o que você faz com competência e põe o valor que você precisa. Voltamos ao número mágico. Quanto você precisa para levantar da cama para não correr atrás da sua empresa funcionar? Esse é o número mágico. Então não dá para ficar fazendo aquelas continhas. Comprei por 10, vou vender por 20, estou tendo lucro. Mentira. Não é verdade isso. Então, apoderamento é mais legal que empoderamento. E haters, eu amo vocês. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Que entrevista gostosa. Que bom conversar com você. Tem profundidade e humor. Perfeito. E espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.